bom, majestoso aconteceu e o que todos nós esperávamos também aconteceu. 1-1, São Paulo e Corinthians. Bom, vamos direto falar o que aconteceu nesse jogo, né? O que acontece? É, no vídeo passado, eu já fiquei irritado falando do São Paulo. O que aconteceu na partida contra o São Bernardo. O Wendel. Nossa, que jogador de futebol. Eu falei que o Wendel, ele é ruim, que ele não sabe jogar futebol, que não dá, é difícil. E assim, aconteceu o que eu meio que você sabia acontecer. E no primeiro lance do jogo, o Wendel já toma um cartão amarelo. Cara, assim, eu acho que não era passível de cartão aquele lance. Até porque ele levanta a perna e o Bidon ele levanta a perna para bater na bola. Enfim, jogo perigoso, basicamente. Não precisava de cartão, nem nada. O começo do jogo, horrível. Nossa, que jogo ruim. Eu acho que foi ruim tanto para quem torce para o São Paulo quanto para quem torce para o Corinthians. Porque o jogo foi muito fraco tecnicamente. O começo do jogo, o jogo inteiro em si. O jogo inteiro foi muito fraco. No começo do jogo, o nosso queridíssimo Arboleda, que eu já falei, infelizmente, ele tá muito mal. Eu não sei o que aconteceu com ele no ano passado, depois das lesões. Tipo, eu sei que precisa de ritmo, mas ainda assim, muito ruim. Ele conseguiu entregar duas bolas pro ataque do Corinthians em sequência. Uma, ele simplesmente devolveu pro time do Corinthians, tipo, pega de volta, pega de volta. E a outra, a bola estava segura na mão do Rafael e ele canelou a bola, passou por cima do Rafael e graças a Deus o Corinthians tem Yuri Alberto no seu time. Porque, por favor, né? Jogou nada. Assim, eu acho que o ataque de ambos os times foi completamente inoperante, ineficaz, completamente nulo no jogo. Simplesmente não fez muita diferença, porque o Corinthians ele conseguia achar espaço na zaga do São Paulo, que não é uma tarefa muito difícil também. Deu para ver, quem conseguiu acompanhar o jogo percebeu que não é difícil conseguir achar espaço na zaga do São Paulo. O problema é que o Corinthians não estava acertando o pé, não acertava o pé. Isso que estava complicando a vida do Corinthians. Por que eu digo isso? Porque o São Paulo não tentava, não chutava, não finalizava, não chegava. Na primeira chance clara do São Paulo no jogo, gol. 1-0 para o São Paulo, Gonzalo Tapia, e que gol, vamos concordar, que gol. Assim, eu tenho que me desculpar com o Danielzinho, desculpar não, porque eu não falei mal dele quando ele foi contratado do São Paulo. Eu só achei estranho contratarem ele por ele ser mais velho, assim, mas é o São Paulo. São Paulo contratou o Dória, que tem 31, contratou o Danielzinho, que tem 31, então é o que tem, é o que está disponível. Mas eu não vou colocar a idade agora, né? Tipo, porque é complicado falar do São Paulo. Na idade é ruim, mas em campo, que jogador! Que jogador! Eu já imaginava que o São Paulo viria com Danielzinho e Marcos Antônio, porque os dois estão disponíveis, os dois podem ir para o jogo. Então, assim, não fugiu muito do que eu imaginei. Uma coisa que um jogador que eu até pensei que jogaria titular, que não jogou titular, graças ao bom Deus, foi o Pablo Maia. O que aconteceu? O São Paulo jogou com Rafael no gol, Arboleda e Alan Franco. Mike, surpresa, eu realmente fiquei surpreso com o Mike, que, sinceramente, ele foi o destaque negativo do São Paulo na partida. Não jogou nada. Sério, não jogou nada. O Wendel na esquerda. E aí que veio a inovação. Porque eu realmente não esperava isso vindo do Crespo. Ele jogou com Bobadilha, que eu julgo que fez um jogo ok. Não foi bom, não foi ruim, foi ok. Porque não é só que quase não foi falado no jogo, é que ele estava dando muito espaço na entrada da área. E ele não conseguia apoiar tanto no ataque. Mas ele conseguia ajudar, por exemplo, o Mike ou o Wendel. Mas ele não conseguia ajudar no meio de campo. E esse que era o problema. Danielzinho e Marcos Antônio. Não necessariamente nessa ordem, mas ainda assim.
Ambos jogaram pelas pontas, digamos assim, e como eu suspeitava, Marcos Antônio jogou mais recuado do que o Danielzinho. Tranquilo, normal também até aí. Lucas, Tapia e Luciano. Ataque pesado, não tem problema, mas é melhor que o Ferreirinha, que por sinal entrou no segundo tempo e não fez nada. Não encostou na bola, nem tentou. Logo após o gol do Corinthians, eu fiquei irritado com o Ferreirinha, porque ele não corre nem para pressionar. Ele fica parado. Eu acho que eu peguei muita bronca dele, porque parece que ele não quer mais jogar futebol. Eu não entendo. O Corinthians veio com o Hugo no gol. E assim como eu falei, eles iam jogar com a zaga completamente titular. Foi o que aconteceu mesmo. Então, foi Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. E assim, pasmem, jogaram bem. Jogaram bem até demais. Tanto que o gol saiu num cruzamento magnífico do Danielzinho para o Tapia. E quem estava na marcação dele era, se eu não me engano, o Bidu. Entendeu? Foi um. Assim, Bidu não é bom de cobertura, não é bom de jogo aéreo. Não vou culpar o Ramalho, nem o Gustavo Henrique, mas eu culpo o Bidu por ter tomado esse gol. O Hugo até encostou na bola, mas de nada adiantou. Mais recuado ficou o Ranieri, que fez uma partida ok também. Até porque se o São Paulo não apresenta perigo, não tem o porquê você ser tão acionado assim no jogo. André, um moleque da base, Carrilho, Bidon, Yuri Alberto e o outro jogador. Eu esqueci quem é o outro jogador. Mas ainda assim, esse foi o time do Corinthians. Tá faltando um jogador que eu não tô conseguindo lembrar quem foi. E provavelmente também não fez nada. Porque para mim ter esquecido dele, ele obviamente não fez nada. Primeiro tempo apático do São Paulo. Bem ofensivo do Corinthians, mas que, poxa, olha o tanto de chute que o Corinthians teve. E de nada adiantou. Isso daqui, a posse de bola, só é justificada a partir do primeiro gol do São Paulo. Que eles tentaram, cadenciaram. Meu amigo, depois disso acabou o São Paulo. Do começo do segundo tempo pra frente, acabou o São Paulo. Um chute no gol. Porque o outro chute foi, sim, então vamos até arrumar isso aqui. Foram dois. Porque o outro chute foi uma outra cabeçada, se eu não me engano, do Luciano, que o Hugo defendeu. Tudo bem, depois disso não teve mais chance nenhuma no jogo. Cartões amarelos. E isso foi tipo o destaque do primeiro tempo. Era muita falta. Eu entendo que é clássico, só que, meu, era muita falta besta até. Os cartões que o São Paulo levou foi idiota, assim como os cartões que o Corinthians levou. Mas tudo bem, vamos pro segundo tempo. Continua 1-0. 1-0 e vai indo. O São Paulo apanha, segura. Meu, não melhora. Os times mudam as peças. Dieguinho, que eu pensei que ia começar a titular, não começou. Kaique. O Dieguinho, que eu achei que ia começar a titular, entrou no lugar do Kaique. E aí depois disso, o que o Dorival falou? O meu time tá muito pesado. O que eu faço? Eu tiro o Ranieri para pôr o Vitinho. O Ranieri para pôr o Vitinho e o Carrilho sai para a entrada do Pedro Raul. Então, ele coloca esses dois jogadores para jogar aqui. E isso já deixa o time muito mais ofensivo. Com menos criatividade, obviamente, porque tirou o Carrilho, mas ainda assim muito mais ofensivo. E vamos concordar também, Carrillo estava tirando um pouco do ritmo do time do Corinthians. Assim como o Bidon, gente, o Bidon não estava jogando nada a partida inteira. Desaparecido, não jogou nada. Ele não estava fazendo um bom jogo. Definitivamente não estava jogando. E aí foi isso. 54 de posse contra 46. Eu, sinceramente, eu achei até que foi pouco. Eu achei que o Corinthians ia ter muito mais posse. Porque a partir dos 10, 15 minutos, a bola não ficava no pé do São Paulo. O São Paulo não segurava a bola de jeito nenhum. O nervosismo vai aumentando, o tempo vai passando e o São Paulo não cria nada. A chance mais perigosa do São Paulo no segundo tempo
foi numa cobrança de escanteio depois que o Cedric entrou no lugar do Mike. O Cedric cobra o escanteio na cabeça do Luciano. Ele cabeceia, vamos supor que é o gol. Ele tá aqui, ele cabeceia nessa direção, só que o Tapia, ele não consegue chegar a tempo, então a bola passa reto. Se o Tapia chega, provavelmente o São Paulo conseguiria ampliar o placar, ia ficar 2-0, provavelmente, também não sei. Depois, tipo, ficou nisso o jogo todo, parava muito. E era briga, porque o Mike ficava discutindo com o Bidu, e aí depois o Tapia aí o Tapia discute com o Gustavo Henrique, e aí fica nisso, fica naquilo. Não acontece nada, até que no final, quem aparece? O camisa 7. Esse senhorzinho chamado Bidu. Bidu não, Bidon. Bidon. Esse senhor aqui, ele aparece e marca um gol. Nos acréscimos. Ele marca um gol nos acréscimos. Isso me irritou pelo fator de, na transmissão, o Marcelo Beckler ficou falando o tempo inteiro. O Alan Franco está fazendo uma boa partida. O Alan Franco faz uma boa partida. Eu fiquei, poxa, ele não está fazendo quase nada. Ele já conseguiu fazer com que o Mateuzinho quase marcasse um gol. Porque ao invés de fazer a cobertura, ele foi fechar o bate do André. O André escorregou e acidentalmente fez um passe para o Mateuzinho. Ele estava assim conseguindo marcar o Yuri Alberto, mas o que o Yuri Alberto fez no jogo? Não foi porque o Alan Franco anulou ele, foi porque o Yuri Alberto não fez nada. Então, não põe na conta do Alan Franco, põe na conta do Yuri Alberto que não produziu. E dava para perceber que o Yuri Alberto estava cumprindo uma função de arrastar a marcação. Era só isso que ele estava fazendo, porque o Alan Franco seguia ele numa marcação individual. Desde que o Crespo chegou, já dava pra perceber que ele implementou muito a marcação individual, mas não tipo ficar colado o tempo todo. No começo não era assim. No começo, um exemplo dessa partida. O Cedric entra porque o Vitinho entra. Porque se o Vitinho entra, o lado esquerdo do campo fica mais ofensivo. Portanto, o lado direito do São Paulo mais fragilizado, com o Mike que não estava vindo de uma boa partida. Ele tava errando tudo. Ele tentou fazer um passe de calcanhar com a bola no alto. Ele foi tentar fazer de calcanhar. Eu falei, meu Deus, deu a bola no pé do André. Sorte que ele perdeu a bola, a posse. E aí coloca o Cedric para anular o Vitinho. E faz sentido, até porque depois você não via o Cedric subindo. Porque ele estava ali para parar o Vitinho. Nem deu tão certo assim também, né? Porque o Vitinho e o Bidu deitaram em cima do Bobadilha e do Cedric. Bobadilha, gente, infelizmente não jogou nada hoje. Tá, eu falei que ele jogou ok. Mas igual eu falei, ele tava mais para apoiar os cantos do campo do que o meio. E ele não tava apoiando bem, mas ele tava fazendo o corpo. Então, meio que não era nada. Teve uma cobrança de falta também do Bidon no começo do jogo. Bela defesa do Rafael. Rafael também fez uma bela defesa no chute do Yuri Alberto. Para não falar que o Yuri Alberto não fez nada, ele fez uma ótima defesa no chute do Yuri Alberto no começo do jogo. Perfeito. Mas depois disso o Yuri Alberto meio que desapareceu. Aí o que acontece? Bidon. Eu não lembro quem foi que fez o passe para ele. Acho que foi o Vitinho mesmo. Ou eu acho que era o Vitinho. Não, eu acho que era o Yuri Alberto estava impedido aqui. E o Pedro Raul aqui fez o passe pro Bidon e o Bidon marcou o gol. Eu não sei. Bom, vou colocar aqui o vídeo, vocês vão poder ver. Então, tipo, foi um belo gol do Bidon. Belo gol. O primeiro gol dele com a camisa 7 do Corinthians, que, vamos concordar, é 1000 vezes melhor o Bidon com a camisa 7 do que o Maicon. Vocês, corintianos, gostam do Maicon porque vocês lembram lá de 2017, quando vocês foram campeão brasileiro, mas, gente, não dá. O Maicon acabou o futebol dele. O Galo que tá lascado com a contratação, né? Enfim, após isso, 19 chutes contra 6. Todos esses dados, do segundo tempo mais especificamente, são dados do SofaScore, que eu acho até que são bem exagerados, porque eu vi o jogo e eu, sinceramente, eu não consegui notar tantos chutes no gol assim do São Paulo. Assim, não no gol, chutes. Não notei tanto, porque, é ruim de finalização, hein? É péssimo de finalização.
Quase não finaliza, quase não chega na área para finalizar. Agora vamos para o craque do jogo. Quem foi o craque do jogo? Do jogo não, dos times, porque do jogo é impossível eleger o craque do jogo, sendo que nenhum dos times jogou bem, tá bom? Então vamos lá. Como eu gosto muito do Corinthians, eu vou colocar um nome em verde. O craque do time do Corinthians, óbvio, foi o Bidon. Não tenho o que dizer, foi o Bidon. Não só pelo gol. Não, foi só pelo gol sim, porque o time todo simplesmente inapto de futebol hoje. Ninguém estava jogando bem, ninguém estava dinâmico. Os únicos, é igual eu falei, a zaga jogou muito bem. O Dorival conseguiu arrumar o setor defensivo do time do Corinthians. Isso é ótimo. Ótimo, perfeito. Detalhe, eu falei quando o Gustavo Henrique foi contratado pelo Corinthians, eu falei para os meus amigos corintianos, principalmente meu amigo Jackson, falei para ele, ó, Gustavo Henrique é bom. Ele é pesado, ele é lento, mas ele é muito bom. O time do Corinthians vai cair com uma luva. Ele começou meio assim, reserva, depois perceberam que ele realmente é bom. E ele está se destacando, porque ele é bom. Ele é bom. Agora, se for craque que interferiu diretamente no resultado do jogo, Bidon, sem sombra de dúvidas, marcou o gol, empatou e Bidon, yeah! Mano, moleque tem estrela, não tem como. Uma coisa que o Dorival gosta, que dá pra você perceber até quando ele treinou o São Paulo em 23. Ele sempre tem um volante jovem que ele vai usar como o porto seguro. No caso do São Paulo foi o Pablo Maia. No caso do Corinthians é o Bidon. E um lateral esquerdo. No caso do São Paulo foi o Caio Paulista. No caso do Corinthians é o Bidon. O Bidu. Meu, vamos trocar os nomes, né? E no lado do São Paulo não foi o Tapia. Longe disso, não foi o Tapia. Foi o Danielzinho. O Danielzinho jogou demais a partida inteira. Igual eu falei, no segundo tempo ninguém jogou praticamente o time do São Paulo. Ele também desapareceu. Então, se contar o primeiro tempo, o Danielzinho. Se contar o segundo, o Danielzinho também, porque, pelo amor de Deus. Aí o Becker pega e fala, o Alan Franco. O Alan Franco não jogou bem. Ele marcou um cara que jogou plantado no campo, que é o Yuri Alberto. Então, não tem como ele ter jogado bem. E válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, vulgo a próxima rodada, o São Paulo vai enfrentar a Portuguesa no Morumbi na quarta-feira e o Corinthians, outro clássico contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Bom, eu espero que o São Paulo ganhe da Portuguesa. Portuguesa que não está bem no Paulista. Realmente não está bem. Eu vi o primeiro jogo da Portuguesa, foi contra o Palmeiras, na estreia do Paulista. A Portuguesa está muito mal. Infelizmente, não só os jogadores não conseguiram da liga, como eles não conseguiram melhorar como jogadores individuais. O que dificulta um pouco, tanto para o planejamento do time, no geral, quanto para o individual. Se eu não me engano, a Portuguesa está sem divisão esse ano, que ela está jogando apenas a Copa Paulista para o próximo ano se classificar para a quarta divisão. Eu acho, não tenho certeza. No próximo vídeo eu trago os dados mais sobre a Portuguesa. Vou tentar fazer um vídeo mais sobre o geral do Campeonato Paulista, para falar sobre os times um pouco mais abaixo, como Primavera, Capivari, Noroeste, Portuguesa, talvez até a Ponte e o Guarani. Enfim, Corinthians pegar o Santos. Santos que, se eu não me engano, está jogando agora, contra o próprio Guarani, lá no estádio do Guarani. Bom, como sempre vai ser um clássico bem meia boca, porque o Santos é um time meia boca. Então, eu espero que seja um ótimo jogo, mesmo sabendo que não vai ser, porque o Santos é ruim. Como vai ser na Vila e é clássico, tem grandes chances do Santos ganhar. Mas assim como eu falei sobre esse jogo, que eu esperava um empate, eu também espero um empate, porque são times muito parelhos. O Santos tem um elenco ruim, e o Corinthians também, mas o momento de cada um é o que diferencia, assim como esses dois aqui. Bom, e é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta se achou que eu deixei de falar alguma coisa ou a sua opinião sobre o jogo e compartilha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.